Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, Aline Palhato, Terapia Integrada. E vamos lá! Hoje eu quero falar de um tema muito interessante que talvez eu não tenha trazido ele aqui ainda. Mas eu sei que muitas pessoas estão falando recentemente na parte das terapias sobre isso. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre traumas. Recentemente, aí eu me refiro em abril desse ano de 2024 e agora em junho de 2024, eu fiz 2 workshops, um presencial e um online, onde eu trouxe esse tema para o workshop. E esse workshop eu fiz com ele ali direcionado para a parte do corpo, como uma mulher, porque o meu foco nos workshops tem sido nessa parte online nas mulheres, mas o homem também sofre, tá tudo ali nesse mesmo conjunto de informações. Então, como que a sobrecarga, a exaustão, o cansaço, as dores femininas, físicas e emocionais no corpo refletem as marcas, os traumas que nós passamos na nossa infância. Então, o workshop foi olhar para isso. Então, eu trouxe a teoria sobre o trauma e também o que fazer para começar a aliviar no corpo essas marcas e essas feridas e o trauma como um todo. Então, bora lá. Ai, Aline, é difícil falar sobre isso. As pessoas tendem a fugir e negar as suas dores. E normalmente, por isso, elas não querem ouvir esses contextos e esse tipo de informação. Só que eu tenho um compromisso com a transformação real das pessoas que trabalham, convivem e estão comigo e principalmente com clientes, pacientes que eu cuido. Então, dentro disso, eu vou trazer conteúdos que são embasados em conhecimento e também que possam aí fazer você virar chaves, cair em fichas na sua rotina para que você possa, de fato, começar a curar suas feridas. Bora lá! Por que eu estou falando várias palavras que se referem ao mesmo contexto? Trauma, a palavra trauma, quando você olha a etimologia, ou seja, o que ela significa no seu idioma original, é ferida. E aí você aí que está assistindo já se machucou alguma vez, que seja, fez um corte, um ralado que gerou uma ferida. Alguns até tiveram lesões mais profundas, de um acidente, por exemplo, um corte mais significativo e assim por diante. Então teve ali um rompimento da pele muito mais profundo. Então você chegou às vezes a ver aquela ferida infeccionar, você viu todo o processo ali da cicatrização de dentro para fora. E aí o que a gente fala disso? Todos nós tivemos feridas emocionais, traumas que geraram feridas e que estão, portanto, marcados no nosso corpo como uma ferida literal mesmo. Como eu dei esse exemplo, você cortou, você ralou, você fez algo e ficou ali a marca. Às vezes você tem a cicatriz aí, inclusive, dessa física. E da emocional, nós também temos. Então, o trauma, a palavra trauma, vem de ferida. E o que é o trauma? É o evento que aconteceu com você que te impactou? Não, mas é como você se sentiu como resultado do que aconteceu com você. Essa definição ela é feita pelo Dr. Gabor Mate, um médico húngaro-canadense que tem estudado trauma há mais de 30 anos, assim como parcerias que ele faz com o Peter Levine e outros médicos que estão entendendo a dinâmica dos traumas no nosso corpo, inclusive como lá no nosso cérebro, na nossa mente, na nossa parte psicológica, é conduzido ali toda a parte de resposta ao mundo a partir do trauma. Inclusive, eu estou lendo um livro, eu estou fazendo um curso de manejo de trauma no momento e estou lendo um livro que é O Corpo Deixa Marcas, que é um outro médico, que eu não lembro o nome dele agora, gente, mas ele fala, procurei, O Corpo Deixa Marcas.
das ressonâncias magnéticas que eles estão fazendo há anos para entender, por exemplo, traumas de guerra, traumas de abuso e traumas, enfim, todos os tipos, como é lá dentro. Então, a ressonância, sim, dá diferença. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. E eu gosto muito do jeito que o Dr. Gabor Maté fala, porque ele separa de uma forma mais didática para a gente entender. Porque não existe um trauma pior ou melhor. Trauma é ferida. E se aquilo está te causando dor, está impactando na sua vida, eu vou falar um pouquinho dos sintomas de trauma. Vocês vão ver como que isso lá da infância, porque isso vem marcado na fase de molde, lá da sua infância, onde você estava na gestação, depois veio para o mundo aqui fora, teve as dinâmicas familiares e tudo como aconteceu, você teve essas marcas já colocadas e você traz para a vida adulta. Sim, 95% dos problemas que você tem hoje estão relacionados à sua infância. E vamos deixar claro, ninguém nesse planeta, ninguém nesse mundo, entre 8 bilhões de pessoas, passaram ileso. Alguém passou ileso? Não, ninguém passou. Todo mundo tem trauma. A própria gestação é um trauma, o parto é um trauma e assim por diante, porque são coisas que são ali, ocorrências que existem ali, que podem marcar a cada um de nós. Então vamos lá, eu gosto da forma didática do Gabor Maté, que é falar assim, existem traumas com T maiúsculo e existem traumas com T minúsculo. E o que o doutor fala? Bom, não só ele, eu estou pegando ele como referência e por isso eu estou citando. Ele fala que os traumas com T maiúsculo são aqueles como, por exemplo, guerra, ter passado fome, perder um dos pais ou os dois na infância, abusos dos mais variados, ter convivido com pessoas cuja dinâmica, pessoas que eu me refiro, gente, é a sua família, pai e mãe, certo? Ou aqueles que fizeram a função de pai e mãe na ausência deles. Pai e mãe faleceu, já é um trauma, mas alguém está fazendo esse papel. Alguém está cuidando daquela criança. Então, voltando aqui, né, os abusos, também a questão ali, por exemplo, do cuidado dessa criança, se não houve uma negligência, não teve descuido, foi uma coisa de não ter zelo por ela, T maiúsculo. E também crianças que foram ali, então, desenvolvidas numa dinâmica onde há violência doméstica e também o uso de drogas e vícios. E vícios também, gente, eu não tô falando só de droga ou bebida, alcoolismo. Existe vício no sexo, existe vício de compras, existe vício de comida e assim por diante. Tem mais aí também. Mas que tenham essa dinâmica são os traumas considerados, então, com T maiúsculo. Já os traumas com T minúsculo, eles vão se referir a situações do cotidiano onde a criança entendeu também que ela não foi amada, não foi querida, não foi vista e não foi cuidada. Então, uma fala específica, você vai ficar igual a todo mundo, você simplesmente fique quieto, engole o teu choro, você não é visto, a criança, sei lá, é esquecida na escola, porque o pai, a mãe, aconteceu imprevisto, não deu tempo, aconteceu. Aquilo é um trauma com T minúsculo. A criança, ela não consegue entender a diferença de uma fala de um adulto que precisou ir trabalhar para poder prover para casa e que sim, muitas vezes esteve ausente por conta disso, de que de fato ela foi abandonada ou não. Então, entende? São coisas assim também que vão relacionando ali no T minúsculo e principalmente falas ou questões de dinâmicas familiares onde a criança até recorreu ao pai e à mãe, mas não teve ali, por conta desse pai e mãe também terem seus traumas, serem pessoas ali que também têm sua desorganização emocional, elas não conseguiram ofertar o acolhimento, o ver essa criança. E o ver não é olhar, tá, gente? O ver é aquilo que realmente enxergar aquele ser humano como ser humano que está, às vezes, ali tendo uma necessidade que você precisa suprir e não supre. Eu vou dar um exemplo, assim, por exemplo. A criança chega da escola toda animada para contar para a mãe que ela fez determinado desenho, fez determinado projeto, e aquela mãe cansada de um dia de trabalho, por conta das coisas dela, tudo ali
uma indisponibilidade afetiva por parte da mãe, por cansaço que seja. A mãe simplesmente menospreza esse desenho. Ou então ela fala, você podia fazer melhor. Ela pega e corrige o desenho da criança. Isso é um trauma com T minúsculo. Então, nós temos isso, essas dinâmicas e falas dentro da família que trazem dor. Que às vezes a pessoa fala assim, puxa, o meu pai falava para mim, para minha mãe, que se eu não fizesse tal coisa, eu não seria tal coisa. Então, essas falas mesmo, essas dinâmicas que ocorrem, trazem os traumas com T minúsculo. E quais são os sintomas de trauma na vida adulta? Bora lá? Ansiedade, depressão. A pessoa que evita a todo e qualquer custo estar ali com outras pessoas em alguns lugares que a gente chama de atitude de prevenção. Ela não quer ir naquele lugar porque ela tem medo do contato, ela tem medo de se expor e de estar em grupo. Atração por atividades perigosas, a questão de uma fadiga corporal, de muito cansaço. A pessoa tem uma sensação de incapacidade, sensação de impotência, uma sensação de não ser suficiente, perfeccionismo, os vícios, eles estão ligados ali a tentar romper o vínculo com a dor. Porque, gente, o que eu quero dizer? E que os estudos garantem pra gente. O trauma, lembra que eu falei, não é o evento, mas é como aquilo aconteceu dentro de você, como que você se sentiu. Porque se uma criança ela passa um trauma, mas ela tem um ambiente acolhedor na sua casa, ela tem um ambiente onde ela consegue um recurso com a família para lidar com aquilo, ela passou pelo trauma, mas ela integrou por conta desse acolhimento, por ser vista, por ser ali acolhida, por ser tratada naquilo com a família. Ela teve a ferida, mas a ferida conseguiu cicatrizar a tempo dela não manifestar esses sintomas que eu estou falando. Por quê? Para a criança, gente, a criança, desde a gestação até os 5 anos de idade, que é o período de molde neurológico, claro, tem uma região do cérebro que ela vai formar lá mesmo, efetivamente com 25 anos de idade. Mas o que vai acontecer? Essa primeira fase, que é a infância, ela vai ter ali uma sensação muito forte. O ser humano tem 2 medos que são claros: medo da morte e medo da humilhação. Medo da morte a gente pode traduzir com questão de sobrevivência e de autopreservação, ou seja, eu preciso preservar a minha própria vida. Para a criança, quem faz a preservação da vida dela é o adulto. Ela está aprendendo a viver. Ela ainda, lembra, o bebê ele vai ser amamentado, depois ele passa para comida sólida, ele vai ter controle de pescoço, controle de tronco. Olha, são fases. E a vida está acontecendo, a família está acontecendo ao redor dela. Vai depois sentar, engatinhar, andar. Então, todo esse processo, a criança está entendendo como é que ela tem que viver. E aí, se ela está cheia dessas questões que estão chegando e ela não tem um olhar para ela tem um movimento que nós chamamos movimento interrompido em relação à mãe ou em relação ao pai, ela entende para ela que é a morte, porque é o adulto que dá para ela a sustentação de que ela está segura, amada, protegida, acolhida e ela pode confiar que tudo pode ser resolvido. Então, o que acontece? Todos nós passamos por desorganizações emocionais por conta dos traumas. Eu falei alguns sintomas aqui, eu poderia citar muitos outros. A própria hipervigilância, uma pessoa que está tensa o tempo inteiro, a pessoa ali que não consegue normalmente sair de um estado de congelamento na vida, de paralisia, de congelamento. Então, tudo isso vem porque lá na infância ela viveu a situação, seja com T maiúsculo e T minúsculo, e bem-vindos, nós passamos por muitos deles. O que vai acontecer? Ela não foi acolhida, amada, segura, não teve um ambiente confiável para integrar aquela dor, que para ela, lá criança, era a morte. O que fica? Fica ali, sempre aquela ferida pulsando, infeccionando lá na vida adulta.
Então, eu trouxe de uma maneira bem simplificada aqui, dentro do workshop, eu falo mais de 1 hora sobre esse assunto, mostro ali também as feridas ligadas diretamente às mulheres, porque existe um pouquinho mais aí relacionado não só ao trauma, como eu estou falando aqui, mas também no sentido do feminino, a forma como a dinâmica para a mulher funciona na questão de posicionamento, na questão da própria educação e de alguns compostos mesmo do próprio corpo da mulher, dá uma diferenciada. Mas de qualquer maneira, o que acontece? Todos nós, sem exceção, passamos por traumas. Agora, significa que você precisa continuar fazendo a sua vida desenvolver no trauma? Não. É possível você regular as suas emoções, ou seja, dar uma recalibrada nas suas emoções e fazer movimentos de terapia, na terapia, movimentos terapêuticos e corporais, porque aí tem, lembra que eu falei o livro O Corpo Deixa Marcas. Então, o que acontece? No seu corpo, você tem como também, através de práticas mesmo, por exemplo, eu faço uma no atendimento e passo como cliente, a reflexoterapia. Ela ajuda muito nas sensações corporais, dança, a questão do exercício físico e assim por diante. Existem outros manejos e outras regulações corporais que vão afetar, sim, os emocionais e vão trazer você para um estado principalmente de presença. Porque o que acontece dentro do trauma? O Franz Ruppert, que estuda também trauma, tem um livro dele aqui em casa, deixa eu ver se ele tá fácil. Pera aí. Aqui. Esse livro tá aqui, o do Corpo Deixa Marcas, tá mais distante. Ele fala que a gente acaba tendo uma repartição, a gente fica fragmentado, quebrado dentro do funcionamento lá da nossa mente, do nosso psicológico, da nossa emoção, quando a gente tem o trauma. E aí, esse fragmento, essa quebra, vai gerar em você a parte traumatizada, que aí vem com tudo que eu falei até agora, e a parte sobrevivente e a saudável. Só que isso acontece para cada trauma que você vivenciou. Se você teve um na gestação, se você teve um com 2 anos, se você teve outro com 3, se você teve outro com 4, você vai ter cada um vamos dizer, essas bolinhas de multifragmentos. E aí, o que acontece? A parte traumatizada, ela tá orientada para o passado. Tanto que naquelas ressonâncias magnéticas que eu comentei com vocês, dos estudos do corpo deixa marcas, que estão lá documentado, ele fala que eles fizeram estudos com pessoas que contaram seus traumas e puseram lá a pessoa no equipamento da ressonância magnética e narravam o trauma para aquela pessoa. Então vinha o profissional aqui e falava tudo aquilo que ela contou para ela enquanto ela estava na ressonância. E aí o que foi a surpresa deles? A surpresa deles foi que, ao contar para a pessoa aquilo que ela tinha mencionado, né, de todos os detalhes do trauma, ao narrar para ela, as áreas cerebrais que foram acionadas eram as mesmas, como se a pessoa estivesse vivenciando o trauma naquele momento. Olha, gente, é um negócio assim muito interessante, porque era como se aquilo de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 40 anos atrás, estivesse acontecendo naquele momento. E aí preparava o corpo da pessoa para fugir, para lutar ou para congelar. Ou seja, ela fica paralisada, fica ali congelada, igual um cubo de gelo na vida. E olha então, eles conseguiram fazer essa informação. E quando nós estamos muito na parte traumatizada, o Franz Ruppert fala que nós estamos orientados então para o passado. E aí o corpo, por ele sentir que está acontecendo de novo, e isso pode vir não só da pessoa relembrar a situação, mas também daquelas que ela não lembra que ela passou, porque existem traumas que você passou, você não sabe, você não lembra, porque está protegido no seu corpo, está protegido na sua memória, porque a dor é muito grande, semelhante à morte, e você não está ainda pronto ou pronta para poder sentir e se conectar com aquela dor e resolver e realmente ali
regular as emoções e deixar aquela ferida ali cicatrizada. Então, o que vai acontecer? A pessoa está orientada para isso e ela começa a adoecer. Então, a somatização, que é uma das linhas que eu trabalho, que é quando a pessoa começa a desenvolver doenças, ela está muito na parte traumatizada. Aí eu tô falando de quê? Estou falando de fibromialgia, a pessoa tem constipação, enxaqueca, dor articular, artrite, artrose, as dores ali físicas corporais. Se a pessoa tá muito naquela parte sobrevivente, ela vai tender a coisas mentais, ansiedade, por exemplo, aquela questão de ser muito cabeça, né? Tudo que for para mentalidade, transtornos que estão ligados, pensamento excessivo, pensamento intrusivo, em excesso. E esse intrusivo que eu falo são aqueles negativos que ficam aparecendo o tempo todo. Uma mente acelerada, a pessoa começa a ficar muito, ai, agora eu vou fazer, lá, 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 e depois ela para e tudo mais. E ela está, então, no futuro. A parte sobrevivente vai para o futuro. Já a parte saudável, Aline, tem parte saudável, como é que fica? A parte saudável fica negligenciada. Como resgatar? Isso é uma das coisas que eu ensino dentro do workshop, através de práticas corporais, não só o que eu já citei aqui, mas existem outras coisas que eu apoio lá e coloco também. Também no movimento terapêutico, aí também existe a terapia que eu trabalho e faço com os clientes. Agora, a questão é, a parte saudável tem uma coisa que você pode fazer agora, que é o quê? A parte saudável é a que está no presente, que é o único dia e momento que você pode estar vivendo. Quando você está no presente, você começa a olhar as coisas como elas realmente são. Sai da ilusão do passado, sai da ilusão do futuro, sai da expectativa e vem para a realidade. E duas coisas que eu quero falar para vocês aqui que vocês podem usar de maneira prática para estarem no presente são muito simples. Respiração, porque a respiração ela faz com que a mente acalme, eu consigo ficar... Respira fundo agora, ou quando sair do vídeo, respire profundamente. Você vai ver como o seu pensamento, esse zum que está na sua cabeça, passa. Então a respiração é uma coisa assim muito fácil, inclusive barato, de graça, né, gente? Para você fazer, para você estar no presente e fazer as suas atividades de maneira calma e tranquila e uma de cada vez. Então agora, por exemplo, eu me dediquei a fazer esse vídeo. Estou gravando para o meu canal, disponibilizando talvez ali também no Instagram, para que vocês possam ali prestarem atenção e crescerem e se transformarem e terem conhecimento para poder trazer transformação. Mas eu estou aqui focada no vídeo, nada mais, certo? Mas como, Aline? Vamos lá, vou dar mais uma dica em relação a isso. Respiração, então, a primeira, de graça, fácil de fazer. E a outra é você começar a observar o teu corpo. Eu estou gravando o vídeo, eu estou vendo aqui, ó, na câmera, que eu estou gesticulando. Mas tudo que eu estou aqui no encosto, eu estou sentindo a minha costa, eu estou presente, estou sentindo a minha perna no chão, os pés apoiados no chão, o meu bumbum está na cadeira. Isso é a presença, é estar no presente. Eu consigo perceber ao meu redor a temperatura do meu corpo, o que sim está passando por perto. Eu acabei de ouvir uma moto aqui. Estou vendo aluno na minha visão periférica, mas eu estou no presente. Não significa que eu estou me distraindo com as coisas ao redor, mas eu estou olhando para os sentidos que eu tenho, tato, visão, observando aqui audição, olfato e talvez você aí o paladar. Então, ó, tenta fazer o seguinte, uma refeição onde você vai sentar à mesa e você vai degustar cada garfada que você der. Senta, sente o encosto da cadeira, tanto aqui na costa, sente lá o assento da cadeira, no bumbum, pés no chão e faça isso. Gente, é muito fácil. Saboreia a comida, pensa no que você tá ali, ó. Curte o que você tá comendo. Ah, é gostoso, tem um sabor isso, tem um sabor aquilo. Isso vai começar a dar para você esse movimento de estar no presente.
Então, são nas pequenas coisas que nós conseguimos excelentes resultados, nas coisas simples. São elas que funcionam. Não precisa sair fazendo coisas doidas, acreditando em tudo que você vê na internet. Tá muito mais fácil. Isso vai resolver? Vai cicatrizar a sua ferida? Absolutamente não. Existe, sim, recurso terapêutico para você fazer isso. Mas já vai dar para o seu corpo uma informação que bem-estar, que você pode ser seguro dentro de você e na pessoa que você é. Porque você agora, como adulto, como adulta, é quem cuida da criança que está aí dentro de você e cura essas feridas. Então, eu vou ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte e compartilha com outras pessoas para que elas também se beneficiem desse conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.